Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou o André Arruda, esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Sextou, é sexta-feira. Olha só, mais uma semana indo embora. É a segunda. Rapaz, já é a terceira quarta-feira do mês. Não, é a sexta-feira do mês. Faltam 2 semanas para acabar o ano. Nós estamos na metadinha, nós estamos no dia 16, já passamos do Cabo da Boa Esperança, 16 dias para terminar 2022. É surreal, esse ano está sendo surreal. E nós estamos aí, esse final de semana, a expectativa para a final da Copa do Mundo. Afinal, amanhã nós teremos Croácia e Marrocos, que eu estou torcendo para o Marrocos fazer bonito, né? E a final, a grande finalíssima entre a Argentina de Messi e a França de Mbappé. Até estão cogitando que, porque o Benzema ele foi cortado, só que ele não foi desconvocado. Então estão até dizendo a boca pequena que o Benzema está se preparando para pelo menos participar, para pelo menos estar lá no Catar, para acompanhar a final da Copa do Mundo entre França e Argentina. Então vai ser um jogão de bola. Mas decisões à parte, não é só decisões lá no Catar que vai ter, não. Tem uma decisão que estava em curso, só que vai ficar para segunda-feira. O julgamento do orçamento secreto no STF está com um placar de 5-4 e Gilmar Mendes e Lewandowski pediu para suspender a sessão e concluir, né, a votação na segunda-feira, que é a última sessão do STF do ano antes de entrar no recesso, tá? E aí é o seguinte, eu já comentei ontem, né, e torno a repetir. Se essa decisão for para manter, porque como está 5-4, esses votos, né, tá 5-4 para derrubar o orçamento secreto. Se Lewandowski e Gilmar Mendes votarem por ter uma decisão alternativa, né? Porque tem, acho que 2 decisões alternativas aí. Uma do Nunes Marques, só que não conta, porque é bolsonarista pra cacete. Tem um outro, esqueci, acho que não sei se é Dias Toffoli, teve outro entendimento do Alexandre de Moraes, então, alguns entendimentos que são alternativos, né? Sobre essa matéria aí do orçamento secreto. E a outra é derrubar mesmo, tem que derrubar mesmo. Só que o que acontece? Essa derrubada está gerando mal-estar. Lá está gerando mal-estar na equipe de transição e também no Congresso, porque o Congresso, leia-se Centrão, quer que mantenha, pelo menos esse ano, o orçamento secreto. Eles já colocaram uma lei alternativa para poder dizer, não vai ter mais orçamento secreto. Só que, assim, vai manter aquilo que estava esse ano, né? Então, assim, é uma coisa assim peronomútil, uma solução peronomútil, né? E aí vai ser o orçamento secreto é
É um recurso de barganha do Centrão em relação ao governo. E pode ainda, por exemplo, travar lá a PEC, né, do teto de gastos, né, a PEC, eles chamam de PEC da transição, porque é uma PEC que emergencialmente vai colocar, por exemplo, os valores do auxílio emergencial fora do teto de gastos, né? E aí a gente vai ver como é que vai ficar essa celeuma. Vai ser uma celeuma, vai ser uma pendenga do caramba. Bem, seguindo aqui a canção, né? Nós temos aí uma notícia muito boa, gente. O Instituto do Butantan está na fase final de testes para a vacina contra a dengue. Essa vacina, ela chegou segundo as informações reveladas pelo Jornal Nacional ontem, chegou a mais de 70% de eficácia contra casos sintomáticos e 100% contra casos graves. Ninguém chegou a ficar com desenvolver a forma hemorrágica da doença, que é a forma fatal, a forma que gera mais perigo de morte para as pessoas doentes com dengue. A gente sabe que a dengue é um problema centenário. É centenário, não é? É um problema secular. Mais de 100 anos que a gente tem esse problema de dengue. E por mais que coloque fumaceios, caramba 4, campanha de conscientização, é inevitável, né, ter essa situação toda, né, da dengue, né? E a gente, se essa vacina de dose única der resultado, esse resultado for satisfatório, nós vamos conseguir chegar aí a uma condição de resolver um problema que sempre no verão nos atormenta os brasileiros, que é a dengue, que vira uma situação endêmica, epidêmica, e entra ano, sai ano e não tem solução. A vacina pode se tornar, assim, uma grande tauba de salvação, né, para a questão da dengue, mas a gente sabe que o grande problema, o grande gargalo do nosso país é saneamento básico. A gente tem problemas seríssimos de saneamento básico nesse país, né, de você ter aqui São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros, você tem uma grande quantidade de água encanada e de esgoto tratado. Nem sempre, né? Tem esgoto coletado, mas nem sempre é tratado. Mas boa parte do país não tem. Então tem muito lugar que não tem esgoto, é fossa e assim vai. E são coisas que poderiam ser resolvidas com um trabalho consistente e público. Precisa. Tem gente que fala assim que a solução é privatizar a água. Eu falei assim, vá pra porra, né? Porra de privatizar a água. O que é necessário seria iniciativa pública e vontade política, coisa que não se tem, porque é aquela história, né? De que adianta você ter um super-herói se a cidade é tranquila? É isso que eles querem. Então, eles querem manter os problemas para se sentirem importantes, para terem poder. Essa é a grande verdade de muitos políticos picaretas que nós temos nesse país. Então, é complicado demais. Mas a gente está na torcida de esses testes forem bem sucedidos, de a vacina se tornar essa vacina efetiva e entrar, né,
do Plano Nacional de Imunizações. Entrou no Plano Nacional de Imunizações, ó, pode vir aqui, ó, pode pôr aí no bracinho aí, ó, e tome vacina. Vamos tomar vacina. É isso aí. Eu até ouvi um negócio assim, né, que falou, né, sobre a reputação do pessoal da ciência no Brasil, de que a imagem da classe científica é negativa em alguns lugares, e ainda bem que poucas pessoas acreditam que a ciência não melhora nada, mas eles estão colocando uma peste de política. Olha só como é que a gente está, essa consequência dessa despolitização das pessoas, né? Achar que ciência é algo político. É claro que tem sim o posicionamento político, a classe científica tem um posicionamento político, principalmente com esse governo que sempre negou a ciência. Sempre negou a ciência. E aí, é lógico que eles vão dizer que é político. É uma coisa assim que é absurda, mas a gente entende que é a consequência desse fascismo que entrou dentro da cultura das pessoas, né? Isso é complicado, a negação da política, a rejeição da política, né? Muito bem, sextou, é sexta-feira, que coisa, né? Curtinho, né, esse episódio, que legal, né? Sexta-feira, né? E sexta-feira é dia de a gente olhar para trás e ver assim, como é que foi o nosso caminho. Muitas vezes a gente vê as coisas que a gente faz, os traçados que a gente trilhou na vida, e aí a gente começa a pensar o que a gente poderia ter feito, o que a gente poderia ter deixado de ter feito. Acho que talvez a questão de arrepender-se, que é um dos pontos mais complicados do mundo, né? O que é arrepender-se? Arrepender-se é você ter o sentimento de uma perda de algo que era sua responsabilidade. Você simplesmente pega, faz aquilo ou deixa de fazer aquilo, ação ou inação, e gera uma consequência que não lhe é agradável, que te faz sentir uma perda. Você se sente fraco, você se sente perdido porque você fez ou deixou de fazer algo que poderia lhe ter dado um rumo diferente para a sua vida. Aí que tá o peixe, né? A gente às vezes fica remoendo o passado demais. E se a gente tivesse feito dessa forma? E se tivesse feito daquela maneira? Acho que essa semana eu cheguei a comentar isso sobre a seleção brasileira, né? Sobre futebol, né? De que IC. Não é assim que a coisa toca. Se já foi, já aconteceu. Se deu ruim, a gente aprende. E se a gente aprendeu, da próxima vez que vier a mesma coisa, o mesmo desafio, a gente lembra daquilo que deu ruim e faz diferente. É assim que poderíamos fazer a vida. O arrependimento é só quando a gente tenta insistir em uma decisão que não lhe foi favorável, uma ação que não lhe foi favorável. Aí você se arrepende. Mas o arrependimento ele se dá muito por aquele que fica remoendo demais o passado. O passado é um aprendizado, mas não é um martírio. O passado tem as coisas que não nos traz boas lembranças, mas não é um castigo. Então a gente precisa entender que passou, não deu certo. Vamos tentar de novo
e vamos seguir adiante. E vamos, caso aconteça novamente a situação que te deu o que a gente chama de arrependimento, lembra do que você se arrependeu e faz diferente. É isso aí. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se até segunda-feira. Olha, 15, 16. Quer dizer, 15 não, é 16. Hoje é dia 16, 17, 18, 19. 19 de dezembro. Faltam, olha só que coisa, vou faltar 6 dias pro Natal. Já comprou o presente de Natal? Se não comprou, dá um presentinho pra mim, faz um pix. Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.